Amados, a paz do Senhor a todos, eu sou o professor John. Se você gosta do que nós colocamos aqui no canal, se inscreva. Hoje a gente vai falar de um assunto, isso foi uma pergunta de um amigo meu, na verdade não foi nenhuma pergunta, nós estávamos conversando e ele falou qual era a minha opinião sobre essa questão. E se na apresentação, sabemos que na igreja católica batiza criança e na igreja evangélica apresenta criança. Então a questão era o seguinte, existia um casal que queria apresentar seu filho, mas só que esse casal não era evangélico. Então, segundo a opinião desse pastor, pastor Edmilson, da Igreja da Assembleia de Deus Renovada, né? Então, de Metrópole Renovada, ele traz, nós estávamos conversando sobre essa situação, porque tinha algumas outras pessoas que não achavam que era certo. Então nós conversamos e vimos. Então, antes de eu começar a falar se é certo apresentar uma criança quando os pais não é evangélico, eu vou ler um texto aqui para vocês, só como base de que nós apresentamos e não batizamos. Evangelho escreveu São Lucas, capítulo 2, versículo 22. Passando os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então, Jesus foi apresentado no templo, porque isso era um costume dele. Então, nós apresentamos criança e não batizamos criança nas águas. Também não fazemos toda aquela questão de substituição, tanto da Páscoa como da circuncisão, no lado de Santa Ceia e batismo. Nova aliança é nova aliança, antiga aliança é antiga aliança. Porque senão aí cria uma outra interpretação em cima do que nós falamos. Então, é certo batizar crianças? Isso é uma questão que a gente pode estar fazendo outro vídeo para comentar. Mas é certo apresentar uma criança quando os pais não são evangélicos? Essa é uma questão que a gente tem que conversar. Sim ou não? Segundo a palavra do Senhor, quem é que está sendo apresentado? É a criança. Os pais estão levando. Se os pais estão levando, é porque eles, de certa forma, creem que naquele lugar o seu filho ou a sua filha vai ser abençoado. Então, esses pais que não são crentes e levam o seu filho para uma igreja evangélica para ser apresentado, eles creem, embora eles não sejam evangélicos, que naquela igreja o filho dele vai ser abençoado. Ninguém vai levar o seu filho para ser apresentado, para ser amaldiçoado. Então eles creem que depois da oração do pastor, depois da oração daquela igreja, o seu filho vai ser abençoado. Tanto naquele momento como futuramente, em outras situações. E uma coisa eu digo também, que toda criança que é apresentada, quando ela chega na fase adulta, ela nunca se esquece, ou ninguém nunca deixa ela se esquecer de onde ela foi apresentada e que igreja o recebeu. E isso é uma grande bênção. Então eu digo uma coisa para vocês, não é errado apresentar uma criança quando os pais não são crentes, porque nós vamos apresentar a criança e não os pais. Se os pais fizerem coisas que não devem, desagrada a Deus, é problema dos pais. Mas todo pastor deve sim receber esse casal, apresentar essa criança, orar por essa criança, pedir a bênção de Deus para essa criança, para que Deus venha colocar ali naquela criança algo que futuramente venha se manifestar, que é a ação do Evangelho, e essa criança venha a ser salva quando estiver na sua fase de entendimento. Então não é errado. Então eu espero ter respondido essa pergunta, porque se tiver alguém em dúvida em relação a isso, por que eu estou trazendo? Porque quando nós já havíamos conversado, eu e esse pastor, ele percebeu que existiam outras pessoas evangélicas que diziam que era errado. Mas a questão é, aonde é que tem uma parte na Bíblia que condene uma criança a ser apresentada porque os pais não são cristãos, não são evangélicos? Aonde é que existe esse texto? Não existe esse texto. Se não existe esse texto, isso quer dizer o quê? Que é livre. Agora, se um pastor disser não para a apresentação dessa criança, o que vai acontecer? Vai acontecer de que os pais vão ficar frustrados, vão ficar com raiva desse pastor,
vão fazer uma avaliação generalizada de que todos os evangelhos são dessa forma. E quando essa criança crescer, os pais vão fazer questão de lembrar ele, olha, nós tentamos, levamos você para ser apresentado numa igreja evangélica. Ele fala igreja evangélica, nem falar a placa da igreja, uma igreja evangélica, e eles não quiseram te apresentar a Deus, não quiseram orar para que Deus te abençoasse. Então aquela criança, ouvindo isso dos pais, vão ficar com raiva daquela igreja, e só o Espírito Santo para quebrar essa barreira para que um dia essa criança venha aceitar Jesus no seu entendimento. Então, é assim, certo, tem que batizar, tem que apresentar a criança na igreja, independente se os pais são ou não são. Se os pais depois vão se separar, a mãe vai viver com outra pessoa e o pai vai viver com outra pessoa, não importa. O que importa nesse exato momento é a criança. A criança que vai ser apresentada e a oração será feita em nome de Jesus e essa criança sairá dali abençoada e que futuramente, ao crescer, pode ser um pequeno missionário para falar aos seus pais para que venham para a igreja, como muitos casos a gente já tem visto que o filho conseguiu, através do Espírito Santo, falar das verdades aos pais, e os pais vieram e se renderam aos pés de Cristo, porque Deus trabalha da maneira como Ele quer. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.